Olá, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos iniciar a unidade 5, referente ao nosso terceiro bimestre. Nessa unidade 5, nós vamos falar de um processo muito importante chamado de hereditariedade. Nesse processo, ele aborda aí, gente, a composição estrutural, as características em gerais, cor, textura e como que é formado e realizado no caso, né, de uma composição estrutural. Nós conseguimos visualizar nessa imagem aqui grãos de ervilha. Para cada um, eu tenho uma característica, um formato, uma cor, uma textura, né? Podemos perceber que alguns são amarelos, outros verdes, alguns são lisos, outros rugosos. E todos eles vão ter, logicamente, um ancestral em comum e um processo de composição e que nós vamos compreender melhor, que é chamado de hereditariedade. Automaticamente, gente, existe, né, um estudo geral que liga o processo de descendência, né, e as novidades evolutivas que vêm surgindo, né, desde muito tempo atrás. Então, existe uma análise que foi compreendida, né, por Charles Darwin, que compreendeu que a espécie ela vem se modificando ao longo dos anos. Então, de acordo com que o tempo vai passando, existe aquela necessidade de se modificar e de viver de acordo com o ambiente em que se encontra. Automaticamente, galera, nós temos aqui essa imagem e nós temos esse pequeno textinho introdutório, aonde vocês vão estar lendo e respondendo aí essas 4 perguntas. Lembrando que essas perguntas elas são pessoais, cada um vai responder de acordo com o seu processo de interpretação. No tema 1, nós vamos falar sobre o processo de hereditariedade, compreendendo, né, a questão de analisar quais são os meus descendentes, né, da onde eu vim, como que é constituído, como que é formado, analisar o processo de característica, de compreender, no caso, o que significa o que está presente, né, tanto na parte física como também na questão de análise, né, de um contexto geral que nós chamamos de família. Automaticamente, essas observações elas já foram feitas durante muitos anos atrás. O primeiro a compreender e perceber a necessidade de analisar um processo, né, de descendência foi Gregor, aonde ele viveu durante muito tempo, né, no Império austríaco, que fez de diversas análises laboratoriais e ele percebeu e identificou o processo científico ao longo, né, de um tempo. Logo em seguida, né, Mendel, ele trabalhava também junto com Gregor, aonde ele criava esses processos, né, de análise desse processo de identificação de uma hereditariedade que vem normalmente de pai para filho. Automaticamente esse estudo ele teve um grande avanço tecnológico e envolveu aí, gente, tanto o processo filosófico como físico e matemático. E ficou conhecido no processo da ciência como um momento de análise, né, de um processo pré-histórico. Automaticamente, esse processo de análise, né, de movimento e de desenvolvimento, ele está muito ligado ao processo da reprodução. Então, o processo da reprodução ele é muito importante porque eu consigo identificar através de características a responsabilidade e da onde que vem. Então ele fez alguns tipos de cruzamento com alguns vegetais e ele conseguiu entender que para cada tipo de cruzamento ele tinha, né, uma variedade em relação àquele vegetal. E automaticamente, analisando esse processo, né, que ele mesmo criava, ele conseguiu perceber que existiam linhagens diferentes em relação ao processo de cruzamento. Então, ele conseguiu compreender que para cada tipo de processo de reprodução, eu vou ter uma linhagem e uma característica associada ao processo tanto masculino como feminino. Depois, gente, desse cruzamento, é possível controlar e identificar que por mais que nós estamos falando de um mesmo sistema, esse processo de reprodução, ele vai criar algumas características diferentes e que vai formar diversos tipos, né, de descendentes com características de grandes escalas aí de movimentação e tendo aí o processo de cor, de sistema, né, físico e assim por diante. Os cruzamentos de Mendel, ele trouxe um avanço tecnológico muito grande,
porque através desse processo foi possível identificar, né, a reprodução, no caso sexual ou assexuada, aonde o mais importante trazido pelos experimentos realizados por Mendel, que foi o sistema genitor, que é aquele que é responsável de gerar, né, junto aí com o processo do sistema feminino com o masculino, a descendência. E através desse sistema, né, de união, de desenvolvimento embrionário, tem o surgimento da prole, que é os indivíduos que acabam surgindo de acordo com esse processo de reprodução. E automaticamente eu tenho uma outra imagem aqui que representa esses tipos de cruzamento. Então, nós temos aqui, depois desses tipos diferenciados, ele pegou 2 tipos de estrutura. Então, no caso, ele pegou uma semente verde e juntou com uma semente amarela. Automaticamente, teve a formação do sistema 2, aonde dentro desse processo de reprodução eu tenho o surgimento de semente amarela e também de semente verde. Então, automaticamente, eu tenho uma quantidade específica da verde e também tenho uma quantidade específica da amarela. E aí é possível identificar e caracterizar todas essas informações. Nesse caso, é possível também identificar o jeito que é formado, a posição dela, é possível identificar a cor, é possível identificar a altura, é possível identificar o formato, se ela é lisa ou ela é rugosa, é possível identificar a cor da semente, como também a cor da flor, é possível identificar o formato, né, e a cor no caso do meu sistema. Então, ele conseguiu criar um meio de transição, de análise de todos os tipos de características possíveis para o processo do experimento vegetal. E com isso, ele determinou que para cada tipo de reprodução eu vou ter aí um fator hereditário, porque a prole que vai seguir dessa reprodução, ela vai ter formas e características de origem, no caso do sistema masculino, com o sistema feminino. E aí vai criar um sistema híbrido, né? Aonde é chamado aí de 2 sistemas que são capazes de gerar um novo sistema. Automaticamente, nós temos aqui a imagem que traz esse processo de análise, né? Nós temos aí o sistema verde e o sistema amarelo. Juntando esses 2 sistemas, nós temos a formação possível. Então, automaticamente, eu tenho a possibilidade de ter 3 amarelos e 1 verde. Como também, dependendo da situação, pode ter 3 verdes e 1 amarelo. Automaticamente, gente, esse processo eu estou falando aqui com base nas informações de Mendel, que fala sobre a questão de análise, né, de uma forma geral, física, mas também existe a parte hormonal que pode ser administrada quando nós falamos aí dos seres humanos. Automaticamente, galera, é necessário identificar a composição estrutural e também a formação da ilustração com base aí nas letras que são especificadas. Então, aqui na imagem verde eu tenho A minúsculo, e na imagem amarela eu tenho A maiúscula. Então, 100% das sementes são amarelas. Na geração híbrida eu tenho um A maiúsculo e um A minúsculo, vezes um A maiúsculo e um A minúsculo. Automaticamente eu vou ter a formação de 2A, um A maiúsculo, um A minúsculo, um A maiúsculo, um A minúsculo e 2 As minúsculo. Automaticamente, galera, através desse sistema é possível identificar o DNA e o gene que passou a designar uma unidade herdável. Então, eu consigo descrever quem é o sistema do fator hereditário. Então, através do sistema de DNA, eu consigo verificar qual é o índice, né, de ligamento entre pai e filho, ou até mesmo mãe e filho. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, na próxima quarta-feira, falaremos um pouquinho mais sobre esse processo de hereditariedade. Tá bom? Tchau, gente!